paz de Cristo esteja a todos. Irmãos e irmãs, ouçam muito bem este áudio. Mas uma verdade a respeito do ministério O Quarto Anjo. Irmãos, tem muitos irmãos e irmãs que têm acompanhado o ministério O Quarto Anjo, mas ainda estão com dúvidas, pensando que este ministério não é de Deus. Às vezes, tem havido perguntas de si mesmo, dizendo: como saberei se este profeta é de Deus ou não? Como saberei se este ministério é verdadeiro, é mesmo de Deus ou não? Este tem havido sempre um pensamento de vários os irmãos que acompanham este ministério, mas que não creem inteiramente neste ministério. Irmãos, em Deuteronômios 18, o verso 21, 22. O verso 22 diz: se um profeta profetizar uma profecia e esta profecia não se cumprir, então este profeta não os acrediteis, não temeis a este profeta. Mas se um profeta profetizar uma profecia e tal profecia se cumprir, então fiquem sabendo que aquele é o profeta de Deus, é o profeta que vós devem seguir. Irmão, a palavra de Deus está clara. Agora, eu quero dizer um pouco sobre este ministério, o Quarto Anjo. Irmãos, este ministério é um ministério que está sendo dirigido por Deus através de sonhos. Deus tem revelado pela sua serva, irmã Deusilene Souza, profetisa do Senhor, com revelações, sonhos, através de sonhos. Queridos irmãos, eu já provei, na verdade, irmãos, que este ministério está sendo dirigido por Deus através de sonhos. E cada revelação, cada sonho que Deus está revelando pela sua serva, profetisa do Senhor, tem se cumprido. Eu vou vos mostrar uma prova concreta, o que aconteceu em 2001, no princípio de 2001. A serva do Senhor, profetisa do Senhor, a irmã Deusilene Souza, ela teve um sonho. O sonho era o seguinte: faltava 3 anos para começar as trevas. Irmãos, neste exato momento, a profecia se cumpriu. Foi no mês de dezembro de 2003, que a profecia se cumpriu. Começou o tempo das trevas, a partir de dezembro de 2003, que foi o período que a Igreja Adventista colocou o pastor Ganoni Job nas Nações Unidas, que se assentou na cadeira da ONU. Foi no período que o presidente do Brasil, Lula, assinou que, a partir daquela data, todo pastor passou a ser uma autoridade. Todo pastor passou a ser uma autoridade no Estado. Todo pastor tenha que ter encargo no Estado. Irmãos, vejam, a profecia se cumpriu claramente, que foi no período em dezembro de 2003 que começou as trevas. Então vejam que a profecia se cumpriu. Eu mesmo vou mostrar para os irmãos, e os irmãos verão que a profecia se cumpriu. A revelação de Deus, que Deus revelou pela sua serva, a irmã Deusilene Souza, em 2001. E ainda continuarei mostrando aos irmãos outras profecias que Deus revelou para a irmã Deusilene, que também se cumpriram. Continuem acompanhando o canal Apocalipse 18 e verão, na verdade, que todas as profecias que Deus está revelando
na irmã Deusilene Souza está a se cumprir claramente. Então, este é o ministério que tu deves seguir. Este é a profetisa que tu deves temer, irmãos. Então, tudo que Deus falou não falha. Então, eu agradeço. Agora, veja o vídeo até o final e tu verás que, na verdade, a profecia se cumpriu. E todas as profecias têm se cumprido mesmo. Olá, amados irmãos, mais um vídeo para o canal Profecias Finais. Aqui você está contemplando esta folha. Ela tem mais de 20 anos, esta folha. Aqui está registrado um sonho de Deusilene Souza. Este sonho ela sonhou no ano 2001. Aqui vou mostrar do outro lado para você. Então aqui nós vamos ler este sonho. Você vê que a folha está bastante já gasta pelo tempo, pela idade desta folha. Mais de 20 anos. Então aqui nós vamos iniciar, como você está contemplando. Quero primeiramente comentar sobre o que você está vendo aqui, o nome Suzana, irmã Suzana. Aqui é a mesma irmã Deusilene Souza. Então aqui no período que nós se convertimos a Cristo, nós entramos numa congregação chamada Sabatista. E nesta congregação chamada Sabatista, a pessoa poderia escolher na hora do batismo um nome bíblico. E como o nome de Deusilene não é bíblico, então ela preferiu escolher o nome Suzana. A pessoa escolhia para que fosse chamada com este nome bíblico perante os irmãos da igreja. E quando nós entramos na igreja adventista do sétimo dia, então, como os irmãos já sabem, não segue este costume. Então ela permaneceu com o nome mesmo de Deusilene Souza. Então vamos para o sonho, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Como vocês viram a explicação, o nome de Suzana aqui é a mesma Deusilene Souza. Então, como já disse também, esta folha aqui tem mais de 20 anos. Foi no ano 2001 que eu escrevi o sonho que Deusilene Souza teve, aqui chamada de Suzana. Então vamos lá ler o sonho. A irmã Suzana sonhou no ano 2001, mais ou menos no meio do ano, o seguinte: ela com o marido dela, Joanã, estava num barco e tinha um quadro na parede com a maior parte escura e a segunda parte clara. Ela perguntou o que significava aquele quadro. E ele, o profeta, falou: a parte escura é o passado. No princípio, o quadro era limpo. Havia uma bolinha que andava e significava o sol. O profeta disse: a bolinha ainda vai andar 3 dias nesta parte clara, que é o futuro. Então chegará o tempo das trevas. Mas depois das trevas vem um dia de luz. E ela ficou olhando até que o
sol chegou no final. Então houve trevas, mas aonde nós estávamos pregando estava claro, e o povo não conseguia ver a escuridão. E nós dizia, nós não falamos para vocês que ia haver uma escuridão? Mas eles diziam para nós, nós não estamos vendo nenhuma escuridão. Aconteceu que a Susana se acordou dentro de outro sonho. Então agora nós vamos virar a folha para ver o outro sonho, que ela se acordou dentro deste outro sonho. O Joanã, que era o profeta, ela perguntou para ele o que significava aquele sonho. Ele explicou, disse-lhes, a parte escura é o passado do mundo, e a parte clara, que faltava 3 dias para o tempo das trevas, é 3 anos. Então chegará o tempo das trevas. Mas depois das trevas vem um dia de luz. E ela acordou. Então aqui, fim do sonho. Fizemos também este gráfico aqui abaixo. Então, queridos irmãos, irmãs em Cristo, aqui vocês viram este sonho. Este sonho no ano 2001. Vocês podem ver que a folha está bastante gasta pelo tempo. Então aqui, quando Deusline Souza teve este sonho, jamais subiu na minha mente que Deus iria me chamar para que eu fosse o profeta Elias. Jamais nós pensávamos que Deus nos chamaria para esta última grande obra. Hoje está se cumprindo o chamado do profeta Elias. Mas o que eu quero mesmo falar deste sonho aqui, os 3 dias que faltava para o tempo das trevas. Este sonho foi no ano 2001. Então, os 3 dias eram 3 anos. Então, 3 anos depois, viria os tempos das trevas. Quando as trevas chegou, o povo não via as trevas. Nós via as trevas, mas o povo não via as trevas. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, isto ocorreu quando, 3 anos depois, começou o cumprimento deste sonho. O primeiro presidente do Brasil que assinou o decreto da falsa liberdade religiosa foi o presidente Lula. No final de 2003, faltando apenas poucos dias para terminar o ano. Foi pelo dia 23 por aí de dezembro
que o presidente Lula assinou o decreto da falsa liberdade religiosa, colocando para que os pastores fossem uma autoridade civil. Isto para que persiga o povo de Deus no tempo da perseguição, quando o povo de Deus estiver pregando a mensagem do terceiro anjo. Mas o mundo não vê estas trevas. O mundo vê que esta falsa liberdade religiosa, eles pensam que está promovendo a liberdade religiosa. Então, o período das trevas começou exatamente como foi revelado neste sonho. 3 anos depois, de 2001, foi assinado o decreto da falsa liberdade religiosa pelo presidente Lula. Colocarei este vídeo do decreto, o Lula assinando, no final deste vídeo para vocês conferir o noticiário. Então, este tempo das trevas, ele vai até chegar o tempo de um dia de luz, ou seja, desde o ano 2003, quando começou a falsa liberdade religiosa, ela vem se engrossando, até que saiu o decreto da imagem da besta, no dia 2 de junho de 2020. Ou seja, o tempo das trevas iniciou já muito tempo atrás, foi no ano 2003, 3 anos depois de 2001, já tinha iniciado o tempo das trevas, pois era cada dia fica mais densas, cada dia vai mais engrossando estas trevas da imagem da besta, a falsa liberdade religiosa. A perseguição será pela esta falsa liberdade religiosa. O tempo das trevas é o tempo da perseguição, mas nós sabemos que ela começa devagarzinho. Quem imaginaria que o decreto do que o Lula fez no ano 2003 já era um decreto para o tempo das trevas, para o tempo da perseguição? Ninguém imaginaria. Você presta bem atenção, um pastor sendo uma autoridade civil é a igreja unida com o Estado, e foi isso que o Lula fez no ano 2003. E era isto que Deus estava nos já mostrando neste período. Falta vir a parte de um dia de luz, o qual será a eternidade. Quando nós todos estivermos junto com nosso Deus na eternidade, um dia de luz eternamente. Então, que Deus nos abençoe. Então, aqui está este documento, este sonho. Aqui você vê, mais uma vez, estou repetindo, vocês vê que esta folha está bastante gasta, porque é um sonho que foi escrito há mais de 20 anos. E se cumpriu e está em cumprimento e se cumprirá até a última parte dele. Louvado seja o nome de Deus. Amém. Neste momento, o senhor presidente da República sanciona a lei que inclui as entidades religiosas como pessoas jurídicas de direito privado no novo Código Civil. Com a palavra, o senhor presidente da República. Meu querido companheiro José Alencar, vice-presidente da República, meu querido companheiro Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça, meu querido companheiro Luiz Dulce, ministro e secretário-geral da Presidência da República, meus caros amigos deputados, senadores que estão aqui, meu caro Walter Pinheiro,
meu caro Magno Malta, que foram duas pessoas que tiveram a responsabilidade de acertar os equívocos cometidos no Código Civil. Meus companheiros pastores, bispo da Igreja Católica, eu, durante muito tempo, disse que Deus escrevia certo por linhas tortas. Eu não sei se há coincidência ou não, mas essa certamente é a última lei que eu sanciono aqui este ano. E eu não sei se coincidência ou não, exatamente uma lei que torna livre a liberdade religiosa no país. E por que eu digo coincidência? Porque durante muitos e muitos anos eu encontrava com pastores pelo Brasil afora que perguntavam para mim: ô Lula, é verdade que se você ganhar as eleições você vai fechar as igrejas evangélicas? Vocês sabem disso. E quis Deus que no primeiro ano do meu governo, na última lei que eu sanciono, no ano de 2003, é exatamente para dizer que aqueles que me difamaram agora vão ter que pedir desculpas, não a mim, mas a Deus e a sua própria consciência. Eu dizia sempre que tem três coisas que demonstram que um país vive em democracia. Uma é a liberdade política, outra é a liberdade religiosa, outra é a liberdade sindical. E eu penso que nós estamos vivendo esses momentos de liberdade no Brasil. Os senhores sabem que nós ainda estamos longe de fazer tudo aquilo que acreditamos que seja possível fazer pelo nosso povo, sobretudo para as pessoas mais pobres. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho afirmado a todo instante que Deus foi muito generoso comigo durante praticamente toda a minha vida. E foi muito mais generoso nesse meu primeiro ano de governo. Não faltavam aqueles que acreditavam que não ia ter jeito, que a situação do país estava tão ruim que nós não iríamos conseguir consertar. Hoje, eu posso dizer para vocês, deito a cabeça tranquila num travesseiro e durmo o sono justo daqueles que têm a consciência limpa do dever cumprido. Não fizemos mais porque não tínhamos condições de fazer mais. Mas pode estar certo que fizemos tudo o que era possível fazer com as limitações que nós começamos esse ano. E fico mais feliz ainda quando posso, no dia 22, às 16 horas, na frente de padres, bispos, pastores, deputados da comunidade religiosa brasileira, dizer para vocês:
Se alguém tinha dúvida, a dúvida acabou. É livre o direito de organizar uma igreja e de praticar sua religião. Quero pedir que Deus abençoe cada um de nós. Quero pedir que vocês tenham o Natal e o Ano Novo desejado e pedir que Deus continue nos garantindo que para o próximo ano tenhamos um 2004 muito, infinitamente melhor do que tivemos o ano de 2003. Aos deputados que tanto trabalharam, e hoje eu fiz questão de elogiar os líderes dos partidos que eu almocei, porque nós fomos eleitos, não tínhamos maioria no Congresso Nacional, conseguimos fazer todas as leis importantes que o Brasil precisava, todas as leis foram aprovadas, numa demonstração que a maioria do resultado eleitoral não basta para você governar um país, é preciso que você tenha capacidade de articulação política, conversar com as pessoas que não votaram em você, que não pertencem ao teu partido político, e nós vamos terminar 2003 votando praticamente tudo aquilo que era interessante e importante votar para o nosso país. Por isso, eu quero desejar Feliz Natal, Bom Ano Novo e até 2004. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia.